E aí, viajante, o meu nome é Murilo Guerra e hoje eu vou compartilhar os detalhes da minha viagem pela América do Sul, a viagem internacional mais econômica que eu já fiz. Bom, no início eu queria encontrar destinos que fossem mais próximos ao Brasil, e isso já delimitava a América do Sul como objetivo, e que também fossem um pouco mais baratos. Existe uma ideia de que todos os países da América do Sul são mais baratos que o Brasil, só que isso não é bem realidade, então eu queria estimar todos os riscos para que não pesasse no meu bolso lá no final. Eu iniciei a minha jornada no dia 5 de novembro, era um domingo, que foi o dia que eu encontrei a passagem mais barata ali. Mais adiante eu vou falar onde normalmente eu procuro passagem aérea e onde eu encontro passagens mais em conta. Eu finalizei a viagem no dia 18, retornando então para São Paulo, totalizando aí cerca de 14 dias de viagem pela América do Sul. Eu sempre começo as minhas viagens por uma planilha. Nela eu costumo calcular o valor do voo, hospedagem, alimentação, lazer. Eu vou deixar aqui na descrição um modelo da mesma planilha para que você possa utilizar também nas suas viagens. Tá, com essa planilha em mãos, a minha ideia era viajar em torno de 4 países da América do Sul. E até então eu não tinha definido nenhum deles. Eu tinha uma lista ali com alguns nomes e eu precisava definir quais de fato eu iria viajar. Isso porque eu não tinha muito tempo, né? Eu tinha apenas 15 dias ali das minhas férias no trabalho e eu precisava de um fôlego em cada destino que eu fosse visitar, né? Além disso, eu tenho uma regra de permanecer pelo menos 3 dias em cada lugar. Bom, nesse caso eu fiquei 4 noites ali em cada destino, mas tiveram algumas variações. Montevidéu, ao invés de eu ficar 4 noites apenas em Montevidéu, eu fiquei 2 noites em Montevidéu e 2 noites em Punta del Este. Eu também explico um pouquinho melhor sobre esse trecho da viagem mais adiante. Então vamos lá, minhas opções até então eram Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Panamá e Peru. Todos esses destinos eram relativamente baratos, alguns mais, outros menos, mas muito próximos entre si. Com essa lista de 7 países eu precisava me decidir sobre 4 que de fato eu iria viajar. Eu comecei eliminando o Panamá. Inicialmente, quando eu vi as passagens aéreas, os valores eram muito altos saindo de qualquer país da América do Sul, como a Argentina e o Chile, e indo para um país da América Central, né? Além disso, eu não vi muitas resenhas positivas sobre o país e aí eu acabei eliminando ele da lista logo no início. Seguindo por eliminação, eu retirei a Bolívia, embora seja um dos países que eu mais tenho curiosidade de conhecer, um dos países que eu mais tenho vontade de visitar. As passagens aéreas saindo de qualquer país mais ao sul, principalmente da Argentina, que era de onde eu ia começar a minha viagem, estava muito alta. E aí eu acabei deixando para uma outra oportunidade. E aí nós temos o primeiro país confirmado, que é a Argentina. E aí eu decidi pela Argentina por alguns motivos, mas os principais foram a moeda, que estava desvalorizada, e também por conta dos comentários de outras pessoas que eu já tinha recebido, que visitaram Buenos Aires e tiveram uma experiência boa na cidade, né? Então eu queria visitar também e ter as minhas próprias experiências. Outro país eliminado da lista foi o Peru, embora eu tenha muita curiosidade de conhecer, também é um dos países que eu mais tenho vontade de visitar. Os voos saindo de qualquer país aqui mais ao sul estavam altíssimos para esse período. Embora eu também tenha ali muitos feedbacks positivos das pessoas que visitaram, os valores iam ficar muito altos para mim. E isso inclui a Colômbia, que também tem várias indicações de pessoas que já visitaram a Colômbia, principalmente de uma amiga que visitou Cartagena e San Andrés, mas também as passagens aéreas para lá estavam altas em comparação a outros países como o Chile e o Uruguai. Com isso, nós temos os 3 países eleitos da viagem, Argentina, Chile e Uruguai. Tinham pontos positivos em todos eles, lugares que eu gostaria de visitar em todos eles, e com isso eu decidi que eu faria apenas o sul da América do Sul e depois subiria para o norte da América do Sul, se isso faz algum sentido. A segunda parte do planejamento foi reunir custos de transporte, né? Ou seja, as passagens aéreas, né? Então eu fiz diversas simulações ali, saindo de São Paulo para Buenos Aires, saindo de São Paulo para Montevidéu, depois invertia, colocava Buenos Aires para Santiago, né? Então eu ia invertendo ali os destinos para eu conseguir economizar um pouco mais nas passagens aéreas de acordo com o trajeto. Tá, eu vou dar um exemplo prático no Google Voos, né? Um voo em março saindo de São Paulo para Buenos Aires tá uma média aí de 660. Já de Buenos Aires para Montevidéu, 910, dando um total de 1.570. Agora, se a gente inverter essas rotas, se a gente colocar São Paulo para Montevidéu e depois Montevidéu para Buenos Aires, a gente tem uma passagem de 640 Montevidéu, depois uma passagem de 590 para Buenos Aires, dando um total de 1.230.
Ou seja, só de inverter as rotas, eu economizaria nesse cenário cerca de R$340, que é uma grana boa. Então a principal dica aqui é, não se preocupe apenas com a sua rota seguinte ou seu destino seguinte, mas o que vem depois desse. E se você tiver ali a flexibilidade de mudar essas datas, por isso que eu sempre digo que é melhor a gente ver o voo antes de ver qualquer outra coisa, como hospedagem ou até alimentação, sobre alimentação. Você conseguindo fazer essa dinâmica de inverter as rotas, de calcular outras rotas, você às vezes consegue economizar uma grana boa que você pode, sei lá, usar em compras, em lembranças, em souvenirs, em coisas que você quer trazer de lembrança pro Brasil. Voa, cara, voa! No meu caso, lá em novembro de 2023, que nem faz tanto tempo assim, né? Eu planejava ir pro Uruguai primeiro, porque tá aqui mais próximo do Brasil. Mas eu encontrei uma passagem aérea pra Argentina que tava valendo a pena. E aí o que eu fiz? Eu fui primeiro para Buenos Aires, depois de Buenos Aires eu segui para Santiago, no Chile, e de Santiago, no Chile, eu fui pro Uruguai, Montevidéu, onde eu finalizei a minha viagem e retornei para o Brasil. Até aqui eu tinha uma lista de valores sobre passagens aéreas e toda a rota que eu faria eu já estava decidida, faltava os outros custos, né? Estava na hora de eu encontrar as minhas estadias, as minhas hospedagens, né? E aí nessa etapa eu foquei em procurar ali em alguns sites que eu sei que são um pouco mais baratos, porque o meu objetivo não era ficar em hotel, mas em hostel, que são sempre mais econômicos do que os hotéis. Aliás, você sabe a diferença entre um hotel e um hostel? Comenta aqui caso você ache necessário que eu traga um conteúdo um pouco mais longo sobre esse assunto. Bom, retomando, eu pesquisei em vários sites que já são bem conhecidos aqui na internet, como o Airbnb, o Booking e o Hostelworld. O objetivo aqui é sempre encontrar as melhores ofertas. Muitas vezes você vai achar o mesmo lugar, mas com preços diferentes em cada plataforma. Por isso compensa muito você olhar detalhadamente cada uma dessas plataformas de booking para você não reservar na primeira e acabar pagando mais caro. Bom, aqui é bom ter uma ideia de quanto você quer pagar por noite, né? Nesse caso, nessa viagem, eu queria pagar 150 por noite e por isso eu disse que eu procurei por hostels, porque o hotel normalmente é um pouco mais elevado, né? Então o hostel, como você acaba compartilhando o quarto ali com outras pessoas, você consegue um custo muito mais baixo em hospedagem. Felizmente eu sempre tive muita sorte com o hostel, tá? A dica é sempre você alinhar os comentários das pessoas que já frequentaram o hostel com a nota que ele tem, né? Então seja ali de 5 estrelas máximas ou 10 estrelas máximas, você sempre tenta ficar próximo do máximo, que é bem difícil você cair em algum perrengue, tá? E aqui no meu caso, o meu máximo que eu queria gastar com hospedagem era R$2.000. Beleza, até o momento eu tinha ali uma estimativa de quanto eu ia gastar com os voos, quanto eu ia gastar com hospedagem, mas eu ainda não tinha nada alinhado de quanto eu ia gastar com alimentação, com lazer, o meu custo diário, né? Para essa viagem, o meu objetivo era manter o meu custo diário em R$200. E aí entra alguns detalhes importantes, tá? Tiveram cidades que eu consegui manter dentro da régua e outras que eu gastei um pouco mais. No Uruguai, eu decidi visitar Punta del Este, onde foi praticamente impossível manter essa média de R$200 por gasto diário, né? Eu não tinha ideia de quantas coisas custavam lá, e nesses 2 dias que eu permaneci por lá, na verdade foram 2 noites que eu permaneci por lá, ficou muito claro que eu não ia conseguir manter o meu gasto tão baixo lá naquela cidade, e aí fica a observação para você também, caso você decida ir para Punta del Este. Quando eu estou assim viajando de forma mais econômica, na verdade de médio para econômica, porque tem algumas pessoas que conseguem economizar ainda mais se candidatando para trabalhar em hostel ou cuidando de pets em troca de hospedagem, eu prefiro viajar dentro de um custo que eu consiga manter sem me endividar e com algum conforto, né? Claro, você tem que fazer sempre algumas concessões, mas eu procuro lugares limpos, organizados. Eu sempre tento dar uma olhada ali no Google Maps para ver como é a rua do hostel que eu vou ficar, como é o bairro em volta do hostel que eu vou ficar, porque uma vez ou outra pode ser que eu chegue mais tarde e aí eu quero me sentir seguro em relação a isso. Agora sobre o dinheiro, como eu levei dinheiro para a Argentina, para o Chile e para o Uruguai? Para a Argentina eu pesquisei muitos formatos, né? Tem diversos vídeos no YouTube falando para você trocar o real quando você chegar lá, outros falam para você utilizar um cartão de débito como a Wise, a Nomad, o C6 Bank, mas cada país eu acabei fazendo de uma forma diferente. Na Argentina o que compensou para mim foi a Western Union, né? Eu vou mostrar aqui algumas das transferências que eu fiz indo para lá, né? Mas basicamente eu me cadastrei no site, depois disso eu fiz uma cotação, fiz uma comparação ali com outros cartões que utilizam débito, né? E aí eu cheguei nessa conclusão de que a Western Union ia ser o melhor para mim.
E sendo sincero, a diferença é muito grande. Na Wise, quando eu estava fazendo a cotação ali de R$1.000, dava em torno aí de 79 mil pesos. Quando eu fiz a mesma cotação pela Western Union, deu cerca de 179 mil pesos. É uma diferença muito grande, compensou muito para mim fazer dessa forma. Aí entra um problema. Algumas pessoas comentam que demora muito para você sacar lá na Argentina por conta das filas. Eu não tive esse problema, eu fui na agência na rua Beruti, se eu não me engano, e eu não enfrentei fila, eu era o único, na verdade, na agência e foi muito simples fazer o saque. Porém, eu aconselho você a levar uma mochila ou uma doleira, alguma coisa onde você possa guardar esse dinheiro, porque dependendo de quanto você levar, em pesos argentinos pode dar um bolo muito grande, e aí trazer isso no seu bolso vai chamar muita atenção pela cidade. Agora o mais importante, quanto eu gastei na Argentina. Aqui eu estou retirando gastos como estadia e voo, tá? Eu estou considerando apenas alimentação. Lazer, os vinhos que eu comprei por lá, que eu trouxe para o Brasil. O cálculo deu R$800. Eu levei 1.000 e gastei R$800. Porém, já no Chile, eu ainda tinha os pesos argentinos que tinham sobrado da minha viagem anterior e que foi o que me salvou, porque eu não levei dinheiro em espécie para o Chile. E fazendo o câmbio lá, né, da moeda do peso argentino para o chileno, eu consegui utilizar o transporte público, que só aceitava dinheiro. Então o que eu fiz foi procurar uma agência de câmbio para trocar as moedas que eu ainda tinha, né, da Argentina pela moeda chilena, e aí a diferença foi gritante, assim. Para mim o custo de vida lá no Chile, Santiago, é muito próximo de São Paulo. Os restaurantes já ficaram bem mais caros, o lazer também ficou um pouco mais caro do que em Buenos Aires. Então o custo de vida lá ele é bem próximo de São Paulo capital mesmo. O resto eu consegui pagar com um cartão de débito da Wise, foi o que eu mais utilizei lá fora, mas eu tive um problema com o Uber. Ele não estava aceitando o cartão da Wise como pagamento. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que transferir dinheiro do cartão para a carteira digital do Uber, aquele dinheiro que fica disponível dentro do próprio app do Uber, e aí eu consegui pedir um carro para ir do aeroporto até o meu hostel. Normalmente eu não costumo utilizar Uber fora do Brasil. Por quê? Porque eu acho que eles são muito caros. Mas nesse caso valia a pena porque já estava muito tarde e eu precisava ir pro hostel antes que o check-in acabasse. Legal! Fora isso, a cidade de Santiago ela é muito plana, então tem vários pontos na cidade onde você consegue ter uma visão panorâmica. Inclusive o parque metropolitano, que você sobe de funicular, mas depois você desce a pé. Que eu até prefiro, que daí você já faz um exercício, né? Certo, no total, no Chile, fora de estadia e voos, né, como eu fiz na parte da Argentina, o meu cálculo deu cerca de R$720, tá? Na minha fatura, eu calculei 620, mas tiveram aqueles pesos argentinos que sobraram, né, de Buenos Aires, e eu fiz o câmbio lá em Santiago, então por isso eu coloquei um valorzinho a mais aí, tá? Isso do dia 9 ao dia 14 de novembro, tá? Mas em Santiago eu não comprei nada de lembrança, acho que eu comprei só um chaveiro, mas fora isso eu não comprei mais nada como eu fiz lá em Buenos Aires. No Uruguai eu não utilizei dinheiro para quase nada, tá? Lá eu consegui utilizar o cartão em quase todos os pontos turísticos que eu visitei, em quase todos os restaurantes que eu fui no Uruguai, eu consegui utilizar o mesmo cartão de débito da Wise. Porém, para fazer o aluguel do carro e viajar de Montevidéu para Punta del Este, aí sim eu precisei de cartão de crédito aqui do Brasil. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, basicamente para você alugar um carro, você precisa deixar ali um valor, né, um limite que ele fica preso dentro do cartão, que no meu caso foram $1.000, tá? É como se fosse um seguro, é caso tenha algum imprevisto com o carro, né? Só que para isso acontecer, eles precisam do cartão impresso para confirmar ali os dados, e eu não tinha o meu cartão impresso, não um cartão que tinha esse limite, né? Eu tinha outros cartões. Eu tava quase desistindo de ir para Punta del Este, de alugar o carro, mas no último minuto eu encontrei o cartão no fundo da minha mochila e aí finalmente eu consegui fazer o aluguel do carro. Ponto importante, nessa viagem eu fui com um amigo, Cedric, que eu conheci lá num hostel lá em Montevidéu, e ele topou custear metade do carro e metade do combustível até Punta del Este, o que ajudou ali nos custos da viagem e não deixou ela assim tão cara quanto ela poderia ser. Em Punta, os restaurantes são extremamente caros. Por sorte, eu consegui
num hostel mais barato, lá na Hostel World, que é onde eu costumo utilizar mais. E aí a viagem ficou um pouco mais barata na parte de hospedagem. Mas na parte de alimentação não consegui me manter dentro ali de um padrão que eu estava planejando. Os custos também em mercado eram mais altos para alimentos comprados em mercado. E aí eu acabei cedendo e, enfim, gastando mais do que eu imaginava. Porém, valeu muito a pena. Eu vi praias lindas, a água de lá é de um azul que eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. Tem casas incríveis, a arquitetura é muito bonita. Lá na Casa Pueblo eu vi o melhor pôr do sol da minha vida. Enfim, foi mágico, foi um lugar assim maravilhoso, não me arrependo de nenhum gasto que eu tive lá. Agora chegou a hora dos gastos, né? Mais uma vez eu vou contabilizar sem o voo e a hospedagem, ficando aí num total de 1.500. Ficou bem acima dos outros destinos, claro, ficou o dobro, acho, de alguns outros que eu fui. Mas nesse caso eu aluguei um carro, esse carro custou pra mim $50 só o aluguel, mais o combustível de quando eu fui devolver ele, né? Eu tive que abastecer para devolver para locadora. Então eu considerei que aí foi um custo razoável. Antes de fechar os valores, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você deixar seu like no vídeo. Eu quero falar cada vez mais sobre viagens e ver o número de inscritos crescendo me faz acreditar que eu estou criando algo bom para as pessoas. Para fechar a conta e juntar todos os gastos dessa viagem, né, eu precisei reunir ali muitas evidências da Wise, da Western Union, do meu próprio cartão de crédito por conta do carro que eu acabei alugando, né? E aí a partir disso eu ter ali uma estimativa de quanto me custou essa viagem. Juntando tudo isso eu gastei com voos $3.528, as estadias me custaram $1.645, custos com alimentação e lazer foram cerca de $3.220, totalizando uma viagem de cerca de 15 dias por 3 países e 6 cidades de $8.193. Para você ter uma ideia, aquela planilha que eu preenchi lá no começo com a estimativa de custos de passagem aérea, de alimentação, de hospedagem, ela deu um valor total de $7.611. Porém, nessa planilha eu não tinha contabilizado o aluguel do carro e a minha viagem para Punta del Este, porque ela não tinha sido planejada anteriormente. Bom, deu bastante trabalho para reunir todas essas evidências. E aí, antes de você ir, eu quero pedir novamente para você deixar o like no vídeo, para comentar, para se inscrever. E eu quero que você comente aqui embaixo. Você acha que eu gastei demais, que eu gastei de menos? Eu deveria ter ido para outro destino? Qual que é a sua opinião sobre essa minha viagem na América do Sul? É isso e até a próxima viagem. Ter essa média. Porra, mosquito desgraçado, velho.